Suba aos céus nosso brado de orgulho, exaltando a cidade sem par, que jamais se deixou igualar pelo brilho dos filhos que tem. Teu início foi o Tuguaçu, que Fernandes fundou para a glória de tornar-se a cidade de Itu, fidelíssima berço da história, que em tuas ruas percorre insensível. Quem te vê, minha Itu, sem igual, e não vibra ao sentir invisível renascer o Brasil colonial. TV Convenção, espalhando emoções. Falando de história, cultura e turismo em Itu e em nossa região, começa agora Três Damas pela TV Convenção de Itu, trazendo hoje como convidado o historiador, museólogo e secretário de Cultura de Itu, professor Jonas Soares de Souza. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, ótimo. Seja prazer estar aqui. Boa noite, Malu. Boa noite, Priscila. Boa noite. Então, eu queria colocar, para começar o nosso programa, a seguinte questão. Dizem que a história é a memória de um povo e um povo sem memória é um povo sem futuro. É verdade? Vocês concordam com essa afirmação? Qual a importância da história e da memória para o futuro de uma sociedade? Olha, como historiador e pesquisador nessa área de história, logicamente eu entendo que o conhecimento da história, o estudo da história, mas acima de tudo, compartilhar esse conhecimento produzido na academia ou por pesquisadores de diferentes matizes é extremamente importante para consolidar a identidade de um povo e não se pode pensar em futuro se você não tem consolidada a identidade de um povo. Portanto, o estudo da história, mais do que o estudo, o conhecimento, a produção de conhecimento e o compartilhamento dos produtos desses estudos e dessa busca por novos conhecimentos é extremamente fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Agora, Jonas, eu gosto muito de história e até por conta disso, por conta até da profissão de jornalista e tal, eu acabei tomando um pouco de conhecimento da sua trajetória, da sua importância como historiador. Tanto que nós todos, todas nós que trabalhamos em jornal, a gente sempre conheceu, o professor Jonas do museu, professor Jonas do museu, sempre, Então, o do museu passou a ser um sobrenome do professor Jonas, e já faz tempo que você deixou o museu. Mas eu queria saber o seguinte, quando é que começou, porque eu até vale dar essa referência, depois que a gente toma um pouquinho de conhecimento com as pessoas e tal, é que a gente tem a dimensão da
da sua importância como historiador. Onde a gente vai, a gente percebe, a gente sabe que como você é respeitado na USP, no Museu do Ipiranga, onde a gente foi, na Unicamp, onde a gente teve algum contato com algum historiador, imediatamente a referência aqui na região é o professor Jonas. Eu queria saber como é que começou isso na sua vida, porque eu sei que também que hoje você já está secretário da Cultura, então você também deixou já o museu. Eu queria saber como que começou. Olha, eu fico lisonjeado quando eu ouço isso, mas eu não tenho produção historiográfica importante. Talvez a minha reputação e o conhecimento sobre minha pessoa tenha sido despertado pela minha paixão pela história. Eu sempre fui um apaixonado pelo estudo da história e sempre achei muito importante, como professor, compartilhar esse conhecimento, repartir bibliografia, e para mim é muito prazeroso isso, reunir livros e distribuir esses livros, não é? Muitas vezes com pessoas preocupadas, nossa, você acabou de comprar o livro, mas eu acabei de comprar, li e quero que esse livro circule, né? Mesmo a biblioteca do Museu Republicano, quando ela estava na fase de organização, era preciso comprovar que ela tinha um núcleo inicial. E o núcleo inicial da biblioteca do Museu Republicano era muito pequeno, né? E pouco tinha de exemplares ou de títulos relacionados à história da República. Então, um dos primeiros gestos foi reunir tudo aquilo que eu tinha juntado durante um bom período e levar para o museu e dar para a biblioteca. E hoje, para mim, é extremamente... Você doou a sua biblioteca para o museu, então? Lógico. Mas, Jonas, então, você tinha que ter amor de professor. Não, isso não é lógico, não, porque eu não doaria a minha. Pois é. Mas isso não quer dizer que eu não nutri muito ciúme pelos Mas, Jonas, a gente ouve falar de historiadores que, tudo bem, que depois a família vende e fica dinheiro, né? Historiadores que reúnem aquela biblioteca durante a vida toda e tal. E você doou para o museu? Que desprendimento é esse? Mas não foi só eu, não é? Tinha que existir um núcleo para que se formasse e para que as instâncias da universidade reconhecessem a biblioteca do Museu Republicano como uma biblioteca ramal ou uma biblioteca ligada à biblioteca do Museu Paulista. Então, todos os exemplares, todos os títulos de revistas e obras ligadas à República foi com o maior prazer, embora eu sempre notei certo ciúme pelos meus livros, né? Mas hoje é tão prazeroso quando eu vou à biblioteca e eu vejo estudantes manuseando livros que um dia foram meus, não é? E ver o carimbinho lá, doação Jonas Soares de Souza, para mim traz muito orgulho. E eu sempre prezei muito por essa questão de compartilhar conhecimento. Agora você vê como hoje... a virtude é uma coisa que precisa se preservar, né? Se eu ver alguém manuseando meu livro, eu vou ficar... Não, olha, eu até empresto, mas vai sob muitas recomendações de que tem que voltar no prazo adequado. Tinha uma brincadeira no tempo de universidade que era um tanto preconceituosa, mas era divertido ouvir isso. Olha, mulher, livro e ferramenta não se empresta. Porque não volta mais, né? É verdade, eu já perdi muitos livros. Mas, veja, hoje a gente tem à disposição esse mundo fantástico da internet, né? Você pode ter uma série de textos em PDF ou comentários bibliográficos e você pode disponibilizar ou num site pessoal, num site de relacionamento, ou dar indicações, por exemplo, o Facebook, não é? Então, para mim é prazeroso quando eu leio um livro ou tenho notícia dele, buscar referência numa dessas livrarias que tenho virtuais, não é? Ou então o comentário de um crítico, compartilhar com a rede de amigos que eu tenho. Para mim é muito prazeroso isso. Talvez seja essa a razão de eu ser conhecido em diversas instâncias da universidade. Essa parte do prazer, de ser prazeroso, eu acho que o professor
e mesmo os pais têm influência. Não tenha dúvida. Com a gente, por exemplo, porque eu não fui educada e eu, infelizmente, no colegial, né, no primário, eu não tive professores apaixonados como você, que traziam a história de uma forma diferente. Eu fui começar a gostar mais de história no colegial. Mas sabe... E isso faz falta, né, professor? O pai, a mãe incentivar. O ensino... Aliás, todas as disciplinas, né, devem ser ensinadas com paixão. Quer dizer, o sucesso de uma escola está na paixão do diretor pela escola. Então, quando se vê uma escola, seja ela pública, privada, uma escola bem cuidada, com jardins, pintadinhas, pode saber que ali tem um diretor apaixonado pela escola. E quando professores de todas as disciplinas têm paixão pelo ato de ensinar, não é? Especialmente em ensinar como aprender, não é? Quando você se preocupa com essa estratégia, que a tarefa do professor é ensinar o aluno a aprender, não é? Que daí ele sozinho tirar as ferramentas para aprofundar seus conhecimentos, não tenha dúvida que você desperta, não quero usar uma palavra chula, mas que caberia tão bem aí, mas terá o prazer de você estudar e ler, especialmente história, porque o estudo da história é prazeroso. E além de ser prazeroso, ele te dá instrumentos para você se posicionar na sociedade em que você vive, para você compreender a sua trajetória, a trajetória do seu país, da sua família, do seu povo, e ao mesmo tempo a inserção da sua sociedade, do seu país no mundo atual. E até de você se situar, né? Você se situar. Dúvida. Eu acho interessante porque, bom, eu adoro história, né? Então, eu acho que tivemos um mesmo bom professor de história. Para você ver que todos os meus professores foram importantes. Professor de língua portuguesa, professor todos. Matemática, coitado, ele era super importante. Eu posso fazer uma pausa aqui? Eu encontrei essa semana a minha professora de português aqui no Berreta, Dona Terezinha. Quero mandar para ela um beijão, se ela estiver nos vendo agora. Um beijo, professora Terezinha. A senhora foi muito importante e uma ótima professora. É só porque eu fiquei de mandar esse beijo para ela. E o momento é super adequado. Isso. Eu poderia fazer o mesmo, não vou lembrar o nome de todas, mas alguma das professoras, especialmente a de português e a de inglês, que de vez em quando eu encontro no Itu, é tão prazeroso vê-las, não é? Porque elas me incutiram esse prazer da leitura, mas acima de tudo a importância do aprender. Mas me permita quando você diz de professor que transmite essa vontade de estudo, não é? E essa paixão pelo estudo, especialmente no caso da história, mas essa paixão eu devo muito a meu pai. E meu pai era um homem simples, autodidata. O meu pai, ele nasceu na roça, não é? E aprendeu a ler para ler a Bíblia, porque ele era de uma tradicional família presbiteriana e a leitura da Bíblia para ele era imprescindível, não é? Era como se fosse um alimento, ele tinha que ler dia a dia, e ele leu inúmeras vezes, de cabo a rabo, como ele gostava de dizer. E ele passou esse gosto, passou de uma forma até, num primeiro momento, coercitiva, né? Todos nós tínhamos que ler a Bíblia em casa, e à noite, antes de dormir, ela fazia parte de uma família muito modesta, mas ele passava pelo quarto e fiscalizava para ver se a gente tinha lido. E geralmente eu tinha alguma revista em quadrinho ou alguma revista que eu queria ler escondido, eu inseria dentro da Bíblia. Quando ele passava, o que você está lendo? Estou lendo o Salmo 23, pai. Então, mas ali dentro mas essa preocupação em nos exigir a leitura diária da Bíblia me despertou ao interesse pelos livros históricos, digamos, da Bíblia, né?
especialmente pelos livros do Velho Testamento. E daí a procura de literatura complementar, né, os livros chamados de chaves bíblicas, que explicavam os termos e davam uma interpretação da Bíblia. Mas ele me presenteou, vendo esse interesse, com 2 livros que para mim foram fundamentais para despertar o interesse pela história. Um deles chamava E a Bíblia Tinha Razão, que era a reunião de uma série de descobertas arqueológicas que foram mobilizadas no sentido de comprovar a veracidade da Bíblia. Logicamente, pesquisadores e arqueólogos protestantes preocupados em comprovar a veracidade da Bíblia. E outro livro que nos anos 50 era assim, um livro lido no mundo todo, escrito por um pesquisador alemão, que me falha o nome agora, chamado Deuses, Túmulos e Sábios. Tem edições até de hoje, que era também um romance da arqueologia, sempre norteando as pesquisas e a distribuição dos capítulos pela Bíblia, né? Então, a leitura desses 2 livros aos 16 anos, 15 anos, a leitura desses livros foi fundamental para essa, digamos, paixão pela história, né? A partir de então, foi a sucessão de professores fantásticos, e depois, quando eu entrei, eu queria fazer ou arqueologia, ou antropologia, ou história. Os meus recursos financeiros me permitiram fazer história naquele momento. Mas eu tive a felicidade de, logo de cara, encontrar com professores como Joaquim Barradas de Carvalho, um grande historiador português que estava no Brasil em razão de fugir da ditadura salazarista. Ele era um perseguido pelo salazarismo. Era um professor fantástico, e daqueles professores que me ensinaram que o estudo da história só tinha razão se você tivesse um engajamento. Quer dizer, você não pode estudar a história e ficar infenso e ficar, estudar aquilo como se você estivesse estudando mineralogia, pedras e rochas. Quer dizer, você estudou história, você tem que estar engajado, você tem que ter uma paixão pela história, mas para mobilizar a história, para transformar a sociedade. Professor, nesse ponto que eu queria fazer a seguinte pergunta. Nos últimos 25 anos, 20 e poucos anos, houve um engajamento muito forte dos professores de história, uma doutrinação partidária, inclusive. Muitos professores dentro de sala de aula fazendo propaganda de partido político, né? Como que você vê essa questão? Você acha válido que o professor tem que se manifestar na classe a respeito desse ou daquele partido, dessa ou daquela linha política, ou não? O professor tem que dar instrumentos... Eu sou contra você instrumentalizar a história, né? Ou a mobilizar a história em razão de uma visão, de uma certa visão de transformação da sociedade. Eu creio que você tem que dar os instrumentos para que o estudante de história se perceba como ator da história, não é? Não, ele é cada cidadão é um ator da história. Então, o professor de história tem que ensinar a história. Essa é a minha visão. Tem que ensinar a história e nesse sentido de que o estudante, o leitor de livros de história, o estudante de história, se perceba como ator da história. Daí ele vai ter os instrumentos para atuar e para fazer suas escolhas. Agora, direcionar as escolhas é um tanto perigoso, né? Não podemos esquecer que os regimes totalitários o fizeram, e muito bem, né? Instrumentalizaram a história, o nazismo, o fascismo, e nós sabemos nos resultados que essas opções acabaram viabilizando, né? Para mim, o importante é o ensino da história e o desenvolvimento desse interesse pelo estudo da história, para que cada estudante se perceba como ator da história. Ele não pode ficar imune, ele tem que ter consciência do seu papel na
sociedade. E a história é um instrumento. Estudar história, não sei, nunca estudei história academicamente, né? Mas é difícil você ler história e não tomar partido de um lado ou de outro, porque também o autor do livro que você está estudando está passando a versão dele, sem dúvida, dos fatos, né? Então, um exemplo disso é esses dois livros do História do Brasil, História Politicamente Incorreta do Brasil e agora História Politicamente da América Latina, né? Da América Latina. Eu li o do Brasil, fiquei encantada manual, né? Não é manual? Acho que é guia. Não lembro agora. Mas nossa, eu tô lendo o livro, não lembro. Mas o primeiro livro eu gostei, porque é um texto jornalístico, né? Falando de história, mas é um texto bem jornalístico. E o segundo também, um texto bem jornalístico. Mas o que eu queria saber, Jonas, é o seguinte: de que lado você está? Agora está uma confusão aí, porque os historiadores estão meio bravos com os jornalistas que estão escrevendo história. A gente sabe, por exemplo, de episódios em que o Laurentino Gomes, que inclusive mora aqui em Itu... Não, peraí, jornalista já escreve história diariamente. Sim, não, mas eu tô falando dos jornalistas que estão escrevendo livros de história. Nós soubemos outro dia que o Laurentino Gomes foi fazer uma palestra em Ouro Preto e os estudantes de história se recusaram a adentrar o recinto em que ele estava, porque ele era um jornalista escrevendo história. Queriam boicotá-lo. Eu queria saber o seguinte: você convive com muito jornalista, dá muita entrevista e tal, e você é historiador, quer dizer, você tá na academia, né? O que você pensa disso? Jornalista pode escrever história mesmo? Deve, não só jornalista. Eu conheço vários médicos que foram historiadores fantásticos. Eu não creio em reserva de mercado para formados em história, só que devem ir. Eu creio que existe o trabalho do historiador, né, que é profissional e que muitas vezes não escreve de forma a ter uma circulação maior de suas ideias. Nós não temos muitos historiadores que escrevam bem, digamos assim. Essa é a minha visão. Por exemplo, historiadores na França, eu citaria um como Georges Duby. Ele escrevia, né, falecido, escrevia fantasticamente. Então, um livro dele chamado O Domingo de Bouvines é um livro delicioso, né? Ou então Guilherme Marechal, são livros fantásticos. E outros historiadores, Lucien Febvre, que são historiadores famosos da escola dos análises, não é? Ou então historiadores ingleses, como Eric Hobsbawm, não é? Um livro dele, A Era dos Extremos, que trata da história do século XX. É um livro delicioso e que foi sucesso de venda. Agora, Jonas, no Brasil, por que jornalista que escreve livro de história vende e historiador que escreve livro de história não vende? Talvez pela forma da escrita da história, né? Alguns historiadores nossos escrever, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, eu creio que é um dos historiadores que tem uma escrita fantástica, deliciosa, não é? Li livros, desde livros que dizem respeito à nossa região, como Monções, não é? Ou então outros livros do Sérgio Buarque de Holanda são deliciosos, mas agora uma série de historiadores tem se destacado. A Mary Del Priori, por exemplo, com a Condessa de Barral, O Príncipe Maldito, são sucessos. Ela tem agora, em parceria com um outro historiador, uma breve história do Brasil, não é? Agora uma história da intimidade, e são sucessos de venda. Mas alguns jornalistas, o Laurentino, eu posso chamá-lo de meu amigo, sempre eu converso e respeito muito o trabalho do Laurentino, e ele não
não titubeia em dizer, olha, eu sou um jornalista que faço reportagens de história. Então ele tem uma preocupação, por exemplo, de visitar os cenários, os locais hoje de acontecimentos da história, para mostrar como é que está hoje, fazer um passeio, uma reportagem pela história, mas sempre ele acaba recomendando, olha, se você quer se aprofundar neste assunto, consulte, vá a Sérgio Buarque de Holanda, vá a fulano tal, ao Fernando Novaes. Então, eu respeito muito o trabalho desses jornalistas que trabalham com história pela facilidade da escrita, né? A escrita da história, ele acaba produzindo textos que despertam o gosto e a curiosidade por leitura mais aprofundadas da história. Não vejo nenhuma na minha Jonas, posição. Você que é amigo do Laurentino, ele já está escrevendo 1889? Ele está pesquisando, ele me disse que já está trabalhando nisso, né? Que seria uma trilogia que começa com a abertura do século XIX, 1808, com a chegada da família imperial e o início da construção do Estado Nacional, passando pela independência, 1822, e concluindo o século XIX com o encerramento do Império e a inauguração da República. Eu pergunto porque eu sou uma torcedora dele, do Laurentino. Torcedora mesmo. Torcedora. Olha, além de fã, eu sou torcedora. Olha, eu vou toda semana. Porque ele mora aqui. E esse próximo livro dele vai trazer muito sobre tudo. Eu vou toda semana na lista lá dos mais vendidos para ver se ele se ele mudou de posição para cima, porque ele estava primeiro, segundo, e agora esses dois livros do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil aí tomou uma posição dele. Então eu fico toda semana lá vendo se ele vai sumir, se ele não vai. O Laurentino é um exemplo, né? Vendeu 800 mil exemplares de um livro. Não, é um fenômeno, editorial, não é? Mas eu não vejo nenhuma. Eu tenho lido as críticas de historiadores, dizendo, por exemplo, de 1822, que fica-se com a impressão de que a independência foi fruto da atuação de um personagem e tal. Mas não é bem assim. Ele faz uma reportagem sobre a história, desperta a atenção do leitor para o estudo da história do Brasil, não é? E ao mesmo tempo ele encaminha o leitor interessado para aprofundar seus conhecimentos. Não vejo, eu nunca vi incompatibilidade, nem um trabalho acadêmico de profundo, com todas aquelas referências bibliográficas de citações que cumpre as necessidades de um ritual acadêmico. É difícil para o público não especializado ler. Então, existem teses... de gestão, e é muito específico, né, Jonas? Sim. Por exemplo, um historiador, ele vai escrever, por exemplo, sobre 1889, o ano da... Mas ele escreve sobre um episódio daquilo, né? Um episódio apenas. Digamos, o objetivo... A linguagem jornalística é mais acessível, né? Mais leve, fácil compreensão. Não tem. Um livro, eu creio que a produção acadêmica tem uma finalidade, e nessa produção acadêmica acabam gerando livros preciosos, né, que chegam ao grande público, e por outro lado esse trabalho de jornalistas na história, muito comum em outros países, chega agora ao Brasil e acaba redundando em sucessos editoriais como esse do Laurentino Gomes, né, tanto 1808 como 1809. Com certeza, 1899, quando ele terminar esse livro, vai ser um sucesso. E tu vai ficar empolvorosa, porque afinal de contas ele vai ter que responder. E tu é ou não é o berço da República? Ele vai ter que responder. Há controvérsias. Bom, muitas, gente, nós vamos pro intervalo agora e voltamos já com o professor Jonas. Atenção, você que vai prestar o Enem, e você também, papai e mamãe, que tem filhos que vão prestar o Enem. O Instituto de Sustentabilidade Social, juntamente com o Instituto Atlante, estão promovendo gratuitamente, sem custo algum para você, o projeto chamado Enem na Prática. O Enem na Prática são orientações sobre a prova, simulados,
tirando dúvidas a respeito de tudo que pode acontecer no dia 22 e 23 de outubro agora. Entre na universidade, ligue 3413-2660 ou 8308-3291, repetindo, 3413-2660, 8308-3291. As aulas acontecerão na rua Euclides da Cunha, número 99, ao lado da CEUNSP. Ligue e entre na universidade. Agora vamos conhecer uma ótima opção em clínica veterinária e pet shop, a Arisa. A nossa clínica está completando esse ano 18 anos de atuação. Na verdade, nesses 18 anos, nós nos preocupamos em promover o bem-estar e a saúde dos nossos pets. Temos um corpo de 12 médicos veterinários, especialistas nas áreas de clínica de pequenos animais, cirurgias, acupuntura, neurocirurgia, oftalmologia. Nós temos o atendimento domiciliar, temos convênios com criadores de cães e gatos, as cirurgias que são com horas marcadas, as cirurgias emergenciais, atendimentos de emergência, vacinação. Trabalhamos também com equipamentos modernos, temos desde ecocardiograma, eletrocardiograma, Doppler, exames laboratoriais. Nosso laboratório ele é habilitado para pequenos animais, também para exames de equinos. Trabalhamos com a ultrassonografia abdominal, ultrassonografia odontológica. Então nós temos um aparato, uma gama de equipamentos para poder promover esse bem-estar e tratar bem dos nossos pets. Hoje em dia a gente está fazendo muito pacotes para o banho e tosa, que o proprietário pede com hora marcada. Então a profissional sempre acompanha, a mesma profissional que acompanha esse animal. Qualquer probleminha de pele, qualquer problema no ouvido, qualquer indisposição do animal, o veterinário examina, faz o contato com o cliente. A gente tem banhos terapêuticos, a gente tem banho de hidratação, a gente tem banho que acalma o animal. Aqui a gente higieniza o ouvido, corta as unhas, entrega o animal completo para o proprietário. Hoje a gente conta com uma linha de rações terapêuticas que podem tratar um animal com problema cardíaco, com problema dental, rações específicas para animal diabético. A gente tem uma linha de homeopatia que ajuda bastante. Hoje em dia a gente está percebendo bastante que os clientes estão procurando muito pelo site, tirar as dúvidas, marcar horário. No mesmo período a gente já dá um retorno para eles. Então está uma parte bem legal, uma interação bem legal do proprietário do animal com a equipe da Arisa. De volta com Três Damas, hoje recebemos o professor Jonas Soares de Souza, historiador, museólogo e atual secretário de Cultura de Itu. Falamos no primeiro bloco sobre história e agora vamos falar sobre a importância histórica da nossa região, principalmente de Itu. Eu queria colocar para vocês assim, o cidadão comum aqui da nossa região, principalmente o ituano, ele tem a verdadeira noção do patrimônio cultural e histórico da nossa cidade? Olha, dada a frequência dos cidadãos ituanos em eventos que tratem da história, como a Caminhada Luminosa, eu responderia afirmativamente. Mas eu creio que é preciso insistir mais e por diversos meios, e a mídia é importante nisso, né? A televisão, a internet agora, porque esta região ela tem uma importância muito grande e não é nenhum, digamos, bairrismo, não é? Porque eu sou da região, embora eu nasci acidentalmente em Santo André da Borda do Campo, não é? Mas eu tenho os pés aqui nessa região. Primeiro, eu diria que nenhuma cidade no interior de São Paulo tem uma história e uma presença na história do Estado e na história do país, uma presença tão marcante quanto essa região de Itu, especialmente Itu, né?
Em segundo lugar, essa presença ficou indelevelmente marcada no traçado da cidade, da área central. Poucas cidades guardam essa graça, essa beleza do centro, como Itu tem, não é? Então, algumas vezes, certas pessoas dizem, olha, mas não tem nada em Itu, vem gente aí, eu não sei onde levar. Olha, eu sempre gosto de lembrar do Fernando Pessoa, eu não vou saber dizer todo, gostaria de dizê-lo, mas o Fernando Pessoa termina um poema dele dizendo, olha, que muita gente, a gente não pode ser da altura do tamanho da gente, né? A gente tem que ser da altura daquilo que vê, não é? Então tem gente que é muito pequena, não consegue ver nada na cidade, não é possível. Primeiro, o traçado, as intenções do colonizador está presente, está ali, mesmo que não houvessem documentos sobrevividos, porque a história, eu tenho um historiador que eu gosto muito dele, que é o Carlos Guilherme Mota, ele gostava muito de dizer o seguinte, a história já se foi, não existe, ela não está assim, né, como um éter no ar e o historiador vem, pega e põe nos livros. Não, a história já se foi, não existe mais, ficaram fragmentos. Então cabe ao historiador mobilizar esses fragmentos que estão em documentos escritos, em documentos arqueológicos, em objetos, ele mobiliza, daí vem aquilo que você disse num certo momento, que o historiador também, de certa forma, já pôs a sua intenção quando escreveu sobre história, ele fez escolhas, a sua metodologia foi mobilizada para produzir, né? Mas cabe a cada um de nós a perceber aquilo de história que está tenso nessa área central de Itu, quando a gente diz de história, digamos, que vem desde os tempos da fundação da cidade, porque a história está presente em todos os bairros, logicamente, em todos os lugares, né, onde tem o ser humano, você só vai se discutir o tamanho ou a longevidade dessa história. Mas nenhuma cidade tem a graça, a elegância. Pode pensar em qualquer cidade, digamos, Sorocaba tem uma importância muito grande, mas não sobrou nada daquele momento né, das intenções dos fundadores da cidade. Então, Itu retrata muito bem ao longo daquele eixo, digamos assim, não é? Que vai do Carmo até o Cruzeiro, não é? Com aquela associação de lagos, o Lago do Carmo, o Lago da Matriz, o Lago do Bom Jesus, o Lago de São Francisco. Veja bem, poucas cidades ainda se referem a esses espaços como lagos. Largo, é verdade. Né? Exatamente. Se você perguntar para um cidadão comum, olha, eu estou te esperando no Lago do Carmo, quando ali é a Praça da Independência, não é? Ou no Lago da Matriz, quando ali é a Praça Padre Miguel, ou então do Bom Jesus, quando ali é a Praça Anchieta, e na outra Praça Dom Pedro I. Quer dizer, os termos de denominação da região ainda guardam muito de um passado longínquo, não é? Agora, esta região foi importante porque durante muito tempo foi a região mais profunda depois do litoral. Por isso, Boca do Sertão. Quer dizer, durante muito tempo, inclusive já próximo do limiar do século XVIII, era a povoação mais avançada no interior, não é? E desta região partiram bandeirantes, depois os monçoeiros, que trilharam caminhos e consolidaram a ocupação de um território que é hoje o estado de São Paulo, todo o sul do país, enfim, um naco importante do território brasileiro. Agora, Jonas, você, é uma curiosidade pessoal minha, né? Porque a gente, né, cada um tem o seu canto, o seu lugar mais que gosta mais, que acha mais bonito, mais envolvente e tal. E você transita muito nesse eixo histórico, né? Que a gente chama de eixo, né? Lá da Praça do Carmo até o Cruzeiro aqui. Qual é o ponto de Itu que mais te emociona? Porque o historiador tem isso, né? Ele se emociona. Essa pergunta não vale, é um museu.
Mas não, ele passou a vida no museu, né? Ele passou a vida no museu. Mas tem um eixo aqui, né? Tem um... eu queria saber o que te emociona, porque o museu te traz recordações, sem dúvida, né? É uma vida que você passou lá. Mas 35 anos? Por aí, é isso aí. E outro dia eu também, o maior susto, eu estava no museu, daqui a pouco entrou um rapaz, mas tão parecido com o Jonas, mas tão parecido. Falei, meu Deus, quem que é esse moço tão parecido com o Jonas? Era o irmão dele. Eu não sabia que você tinha um irmão que estava até hoje no museu. Mas eu sempre fui minha paixão pelo museu começou já no primeiro dia que eu ali cheguei. Eu vim em 72, eu vim com 2 historiadores com a incumbência de montar uma exposição sobre a importância de Itu no processo da independência, né? Então ali foi a minha primeira atividade. Mas depois eu vim com a missão, com a incumbência da reitoria de estreitar as ligações do Museu Republicano com a universidade, porque era um órgão da universidade, e também para deslanchar um processo de restauração do edifício que estava extremamente danificado e do acervo. A restauração do edifício era um pedido de membros da sociedade amigos da cidade de Itu, a Saci, especialmente do jornalista Edinã Mariano e do advogado Emelino Maffei. Eles foram à reitoria e numa reunião na qual eles estavam presentes, eu fui chamado pela reitora e recebi a incumbência para vir e fazer esse trabalho num certo tempo. Mas depois de terminado o trabalho, eu eu vou ficar mais um pouquinho, e acabei ficando 35 anos. Então, entrar naquele edifício, para mim é uma sensação indescritível. Imagina. Que talvez os novos funcionários não se aquilatem, não consigam entender o porquê da minha paixão. Talvez eles tenham um outro relacionamento, não é? Mas para mim aquilo porque foi um espaço que me permitiu, além de me dedicar a ele, estreitar as relações do museu com a universidade, mas também me permitiu aos poucos desenvolver o acervo, que ele era muito menor do que é hoje, não é? E hoje é com orgulho que eu vejo o acervo e os trabalhos divididos em 2 edifícios, o edifício histórico e o edifício que guarda o centro de estudos. Mas, acima de tudo, foi um local que me permitiu desenvolver um trabalho de equipe. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: se algum mérito eu tive, foi a capacidade de mobilizar inteligências, não é? De pessoas em prol daquela instituição e de sensibilizar muitos amigos meus da universidade, museólogos, historiadores, pesquisadores da universidade e do exterior, a vir fazer uma palestra graciosamente, não é? A doar algum livro para o museu, e nisso eu tive sucesso. Então, esse mérito eu tive foi de mobilizar esse pessoal, de coordenar, não é? Mas ficou indelevelmente gravado. Agora, olha, na minha memória. Isso é paixão. Porque, como você disse no primeiro bloco, só quem tem paixão pelo que faz consegue fazer o que o Jonas fez, né? Agora, sabe que eu até me referia ao Museu Republicano, o meu museu. É o amor de filho. Esse sentimento de posse é um tanto perigoso, porque daí você pode descambar para aquela atitude de considerar proprietário, não é? E aquilo é uma coleção, quer dizer, é um bem público em que você tem uma relação, um sentimento privado. Isso é perigoso. Mas isso eu tinha umas certas vacinas, porque eu me relacionei com intelectuais que é extremamente críticos, tanto intelectuais locais, né, como do porte do Emelino Maffei, que eu tinha um respeito muito grande pela memória, pela paixão pela cidade, pela compreensão que ele tinha
da história pela erudição dele, mas ele era um crítico contumaz, não é? E, por outro lado, eu consegui me relacionar com intelectuais que vieram ao museu e sempre me cobravam isso. Você tem que ter um distanciamento, você está muito grudado. Mas quando me aposentei, foi um parto difícil. Eu imagino. Um parto difícil, professor, né? Mas vamos falar agora, então, da sua secretaria, né? O que vem aí pela frente? Quais os principais trabalhos, os principais desafios aí da Secretaria de Cultura? Olha, a Secretaria de Cultura, eu tenho um grande orgulho de ter sido convidado, não é, para essa secretaria, mas ao mesmo tempo, quando eu aceitei, eu percebi uma certa expectativa que me assustou, não é? Porque eu comecei a me questionar com relação a esse desafio e se eu seria capaz de vencê-lo. Então, eu estou trabalhando numa proposta, não é, em que é a seguinte: eu creio que o poder público tem que oferecer espaços e oferecer serviços culturais e oferecer meios para que os produtores locais, para que o pessoal ligado a manifestações culturais tenham espaço para atuar, não é? No governo federal tem se discutido muito nos documentos federais e nesse processo de criação de um sistema nacional de cultura, tem trabalhado muito na visão tridimensional da cultura, quer dizer, a sua visão, a cultura enquanto uma manifestação simbólica, não é? A cultura enquanto a cultura cidadã e o aspecto econômico, não é? Nesse aspecto nessa dimensão simbólica da cultura, é tudo aquilo que diz respeito à capacidade do ser humano de fazer, de como fazer, em que a cultura é vista de uma, digamos assim, uma visão antropológica da cultura. Não é a cultura só a cultura, digamos, livresca ou de erudição, ou de refinamento de artes, mas tudo aquilo que o ser humano, que o homem e os diferentes grupos sociais produzem, não é? A visão de mundo, a forma de fazer, de entender. A chamada cultura popular. Não é? Está nessa dimensão simbólica. O homem, acima de tudo, tem uma capacidade imensa de trabalhar esse campo simbólico. Não? A cidadã, a dimensão cidadã da cultura é essa intenção de trabalhar a cultura enquanto instrumento para se conhecer o mundo, para trazer um certo bem-estar e considerar que todo cidadão tem direito à cultura, né? E a visão econômica, a dimensão econômica, é que a área de cultura também produz ou trabalha nesse campo econômico, produz recursos, exige recursos. Então, essa visão, essa questão das três dimensões da cultura, estamos tentando trabalhar em termos locais, não é? Então, desenvolvendo serviços culturais permanentes, como a biblioteca, ampliando o seu acervo, facilitando o acesso à biblioteca. Temos a biblioteca aqui na casa no Espaço Cultural Almeida Júnior e a biblioteca lá no centro administrativo da Cidade Nova, não é? E que tem atendido a demanda até agora existente. Por outro lado, estamos trazendo bastantes oficinas na área de teatro, na área de artes plásticas, não é? E fazendo um intercâmbio grande com universidades e com a Secretaria de Estado da Cultura, que tem projetos e que precisam circular, não é? Então, cabe a nós dar subsídios para que esses projetos venham até Itu. Esse tem sido o trabalho. Agora, o grande desafio
que o mais imediato é a restauração do espaço cultural Almeida Júnior, que é um prédio magnífico, né? Talvez um dos prédios mais bonitos do centro histórico de Itu, que está exigindo intervenções de conservação. E já existe algum projeto nesse sentido? Existe um projeto já elaborado e existe um proponente, que é a Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento, que administra o Museu da Energia. Eles são proponentes para a captação de recursos para viabilizar a restauração. Conseguindo a restauração desse edifício, eu vou me considerar muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, estamos desenvolvendo parcerias com instituições, como a Satemec, que é um parceiro. Agora, Jonas, é difícil agradar todo mundo? Porque é terrível. Eu imagino que você tem passado. Se vocês me permitirem a colocação... Ainda mais numa secretaria, me desculpa interromper, mas é uma secretaria que é considerada por muitas pessoas como perfumaria, né? Muitas pessoas acham que... Não, e todo mundo acha que está fazendo cultura também, né? Que saúde é o que tem que ser investido, que construção de prédios tem que ser priorizado, né? Educação, e a cultura me parece que fica assim, supérfluo. A hora que sobrar um dinheirinho, a gente exatamente coloca Mas, lá. Tem duas questões, se me permitem tocar. Uma é que nós estamos trabalhando com total liberdade de propostas, não é? A administração tem dado respaldo a todos os projetos que estamos desenvolvendo. São projetos modestos, mas sólidos, não é, que estamos desenvolvendo em total liberdade de atuação. Mas eu tenho encontrado um problema que eu acho que eu não tenho a receita ainda, não é? Mas eu creio que eu estou aberto a sugestões, a discussão e a descobrir as razões daquilo que eu vou dizer. Em Itu tem um certo probleminha com público para eventos culturais, diferente de outras cidades em volta. Eu estava conversando com um amigo meu que veio recentemente de Portugal, não é? Que é ituano, mas reside há 20 e tantos anos no nordeste de Portugal, numa cidade muito bonita, que é Chaves, e que tem uma história muito... são milhares... Foi uma região ocupada pelos romanos, chamada Aqua Flávia, porque ali era uma estação termal dos romanos, não é? Existem, inclusive, restos de construções romanas. Agora mesmo foi descoberto os restos de um grande anfiteatro, não é? De uma grande piscina, digamos, não é? Que estava encoberta por detritos. Pois é, uma cidade com tanta tradição como Chaves tem também os mesmos problemas que eu tenho encontrado em Itu. Eu vou dar um exemplo. Eu vi um espetáculo de dança fantástico, que era uma coreografia em cima do bolero de Ravel. Eu vi em Salto, fiquei encantado. O teatro estava lotado, tinha gente saindo pelo ladrão. Então, eu disse, vamos levar esse espetáculo para Itu. Qual não foi minha surpresa quando na plateia não tinha mais que 30 pessoas, a metade delas vindas de Salto. Pais. Aí vocês me perguntariam, mas qual foi a estratégia de divulgação? A mesmíssima. Filipetas, internet, faixas. E durante o Festival de Artes de Itu, fomos surpreendidos por uma boa frequência de público em muitos dos eventos, não é? Especialmente, eu detetei isso nas apresentações de Chorinho, por exemplo. A resposta do público é muito interessante, né? Mas também nos espetáculos de dança. Eu gostei muito da presença do público. Mas 2 eventos não foram realizados por problemas técnicos de palco. Um deles era uma ópera que foi pensada em termos de versão pocket, mas quando os técnicos vieram, eles estavam exigindo dimensões de palco que na realidade não era para a versão pocket, era uma versão completa. Então a exigência era de um palco, quase reproduzindo um palco de um teatro. Não é impossível. Então
concordamos num adiamento da apresentação. Em vez de ser apresentada num dia do festival, seria apresentada em agosto, não é? Fizemos toda a divulgação, houve muitas queixas no dia, porque foi cancelada a apresentação da ópera na Praça do Carmo. Bom, falei, vai estourar de público no dia que a versão Pocket foi apresentada no teatro no Temec, não é? Para minha surpresa, não tinha mais que 80 pessoas e com ampla divulgação. Então, se entende, esse probleminha de público... E por que você acha que isso acontece com Eu creio o seguinte, que a gente ainda não encontrou os instrumentos de sedução desse público. O público, muita gente de Itu vai a Salto para ver um espetáculo, ou vai até Campinas, e muitas vezes não se apercebe que está acontecendo aqui em Itu. E muitos eventos. Tanto que o próprio Laurentino Gomes, uma das entrevistas dele, ele disse isso. Ele disse, olha, poucas cidades dessa região têm tantos atrativos e tantos eventos culturais quanto Itu. Quer dizer, alguém de fora que vem para perceber. Quer dizer, além desse patrimônio riquíssimo que poucas cidades têm, que é uma belíssima Igreja do Carmo, uma fantástico acervo do Museu Republicano, uma igreja, o interior de igreja fantástico como da Matriz, não é? A elegância dessas ruas centrais e praças. Nós temos também eventos como apresentações das bandas. Olha a qualidade da Corporação União dos Artistas, não é? Olha a qualidade do Coral Vozes de Itu, não é? Olha agora esse trabalho que a Satemec está fazendo e com a Filarmônica de Itu, que é um belíssimo grupo musical, não é? E grupos de teatro, não é? O grupo Nós Mesmos e outros grupos de teatro que podem se apresentar em qualquer teatro deste país. Quer dizer, nós temos uma produção cultural intensa. Precisamos agora da resposta do público. Então, mas eu preciso descobrir onde é que estão as nossas... Precisamos dos aplausos agora, porque se apresentar para ninguém estudo, é muito difícil. Vale um estudo para saber porque onde é. Porque o mesmo problema que o Eduardo, meu amigo de Portugal, sente em Chaves, que é uma cidade, imagine você, de origem mais que milenar, não é? E Itu, que é uma cidade plantada no século XVII, nós temos os mesmos problemas de público. Ele também diz isso, que muitas vezes tem um evento cultural, lá estão as mesmas pessoas. Em abertura de exposições aqui em Itu, você pode, mesmo antes de chegar, você, eu vou lá porque eu vou encontrar fulano, Beltrano, Cicrano, e o Jonas acho que está lá também. Professor, nós já estamos encerrando o nosso programa, mas antes disso eu queria colocar a seguinte questão. Nós estamos tendo aí um projeto em andamento de trem turístico, né, que é um projeto conjunto de Itu e Salto, e vai inteirar aí as duas cidades com um belo trem. E esse projeto, como ele vai poder incrementar aí a cultura das duas cidades? Olha, qual a importância desse projeto aí para a parte cultural? Eu sempre tive uma paixão por ferrovia, sempre eu adorei. Eu, quando era moleque, não é? Eu gostava de ficar andando pelos trilhos da Sorocabana. Me lembro que eu andava trechos grandes. Eu tinha até pouco tempo uma marca no joelho de um tombo que eu levei e machuquei naqueles pedriscos que ficavam entre os trilhos. Então eu procurei em minhas viagens para conhecer atrações turísticas no exterior e no Brasil, no Paraná, aqui próximo, em Jaguariúna, conhecer esses projetos na Irlanda, tem um projeto fantástico. Então, quando surgiu o projeto do trem republicano, eu vibrei, porque eu vejo não só a implantação, nesse projeto, a implantação de um equipamento turístico extremamente sedutor, que é uma viagem de trem, né? Mas a possibilidade de atrair mais gente para conhecer a importância cultural desta região, né?
porque numa viagem, até o título, né, Trem Republicano, você vai remeter à história que justifica essa denominação, Trem Republicano, vai sair embarcar numa estação, creio que o início do passeio deve ser em Itu, não é? Numa estação que não é a mesma da época da Convenção Republicana, mas que está num lugar de memória, é um lugar de memória, não é? E vai até Salto, que é um polo de cultura muito importante. Então, eu vejo o desenvolvimento desse projeto, e oxalá ele possa ser concretizado brevemente. Eu vejo a produção de um equipamento da mais alta qualidade, um equipamento que tem um poder de sedução incrível, porque ele vai percorrer um trajeto muito bonito e importante, e ao mesmo tempo ele vai despertar a atenção para a importância da cultura, da produção cultural, do patrimônio cultural dessas duas cidades, não é? Especialmente da cidade que eu amo muito, que é Itu. Bom, gente, nós estamos terminando, infelizmente, um papo ótimo, e nós sempre nos lamentávamos de nunca ter conseguido contar com a sua presença aqui, mas hoje, felizmente, pudemos contar com a sua presença aqui e tornou o nosso programa tão bom. A gente conversou tanto sobre história e sobre tantas coisas. Então, eu queria agradecer profundamente o senhor por ter vindo aqui, Priscila, Malu, e deixar aqui o nosso programa aberto outra vez, numa próxima oportunidade. Se você quiser voltar, a gente tem muito mais para conversar, não é? Então já fica convidado desde já. Eu agradeço o convite, eu saio lisonjeado pelas 3 elegantes entrevistadoras, não é? E ao mesmo tempo reforçar essa minha posição de que sempre é um prazer indescritível falar de Itu, da história de Itu, e falar sobre história, né? Para mim é extremamente prazeroso. Obrigada, professor Jonas. Obrigada, Priscila, Malu, pela companhia. E obrigada a você que nos prestigiou aqui essa noite no Três Damas. Até semana que vem. Beijo.